nas Escrituras. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E 26 vai dizer o seguinte: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez a gente se coloca diante de Ti e o desejo do nosso coração é poder sair daqui mais alimentado pela Sua palavra. E ela mesma diz que ela não volta vazia, e nós cremos nisso, Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito ministre em nosso coração, que pela Tua graça o Senhor toque em nós nessa noite e transforme quem nós somos, transforme todas as concepções que temos equivocadas a respeito de comunhão, e que a gente possa ser transformado pelo Teu Espírito, pela Tua graça, que a gente se conforme à imagem do Seu Filho Jesus. Nós te pedimos, Senhor, alimenta nessa noite a Sua igreja, nos conduza por esse caminho, onde a Tua palavra é exposta aos nossos corações, e não saímos desse lugar ofendidos, mas arrependidos pela Sua gloriosa, poderosa e santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. Pedimos que caia sobre nós espírito de sabedoria, de revelação, e que ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Nós queremos receber o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queria te convidar, por favor, evite ir no banheiro agora, evite beber água. Eu prometo que eu vou ser bem rápido, tá bom? A palavra de Deus vai dizer que, na verdade, Jesus vai dizer que a carne é fraca. E quando se trata de coisas espirituais, nossa carne vai pelejar contra o Espírito. Então, quando a gente está no momento de palavra, dá sede, eu sei que dá porque já está calor. Dá vontade de ir no banheiro, enfim, por favor, colabore, fique aqui dentro da palavra, tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, amém? Então a gente vai continuar falando a respeito da disciplina da comunhão. A comunhão acaba sendo, de fato, uma disciplina espiritual. Como é importante a gente se reunir. Semana passada a gente já disse a respeito da importância do livro de Hebreus. Essa carta escrita aos Hebreus, ela não tem um escritor, de fato, a gente não sabe, os escritores não sabem, tem algumas conjecturas, mas enfim, não dá para afirmar qual é o escritor da carta aos Hebreus, mas a gente sabe da importância, porque ela fala de coisas muito altas. A gente tem dificuldade às vezes de interpretar no Antigo Testamento, e Hebreus é como se fosse Levítico, só que agora é no Novo Testamento, tá bom? E aí eu disse que a carta aos Hebreus vai evidenciar muita supremacia de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Arão, sobre tudo. Vai falar a respeito da supremacia da aliança, da nova aliança, o movimento da velha aliança. Vai falar sobre a supremacia das promessas que nós temos como igreja de Jesus, que também são superiores. Enfim, Hebreus é uma carta muito importante. E no capítulo 10, ela começa já a tocar na prática desse povo. Anteriormente, ele vai falar sobre a supremacia da aliança, da promessa e do sacerdócio, desse mediador que é Cristo, com relação ao mediador da antiga aliança, que era o sumo sacerdote. Enfim,
Hebreus é uma carta importante e ela vai, de forma bem incisiva, falar da importância da comunhão no capítulo 10. E Igreja de Jesus, é necessário ter comunhão com os irmãos. Igreja de Jesus, se submeta às verdades desse texto tão importante. A gente precisa ser moldado por esse texto. Então, seja moldado por esse texto nessa noite. Amém? A gente deu muita ênfase no capítulo 25, no versículo 25 do capítulo 10, semana passada. Agora a gente vai trilhar o 19, versículo 19, versículo 20, 21, enfim. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Mas algo que eu queria deixar bem claro, irmãos, é que a comunhão entre os irmãos se dá primeiro pela nossa comunhão com Cristo. Eu vou repetir. A nossa comunhão, a comunhão entre os irmãos se dá primeiro pela nossa comunhão com Cristo. Então, sem comunhão com Cristo, é impossível ter comunhão com os irmãos. Então, algo que a gente precisa ter isso com muita clareza no nosso coração. Se eu não tenho comunhão com Cristo, é impossível eu ter comunhão com os meus irmãos. A nossa família de fé é em Cristo. E já pelo nosso nome, a gente já aponta para essa comunhão eterna. Foi nesse sentido que Deus comunicou no nosso coração. A nossa identidade será em Cristo. Quando falamos de estar em Cristo, nós estamos em uma posição espiritual, nós estamos unidos a Cristo Jesus. Quando falamos de estar em Cristo, o que significa é estar unidos a Cristo. Essa união é uma união eterna. Ela vai ultrapassar o tempo, ela vai ultrapassar o espaço. Amém, irmão? Glória a Deus, por isso a nossa união com Cristo, ela é eterna. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu vou repetir. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados. Chamados a quê? A comunhão. A comunhão com quem? A comunhão com seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Então, nós somos chamados para a comunhão com Cristo. Então, falando a respeito da comunhão entre os irmãos, a gente deve sair daqui com essa clareza. Primeiro, é necessário a nossa união com Cristo. A partir do momento que eu tenho a minha união estabelecida com Cristo, eu tenho uma união com os meus irmãos. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a relação entre os irmãos é mediada por Cristo. Já disse isso algumas vezes aqui. Então, Jesus não é só o mediador entre homens e Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso mediador. É mediador entre a nossa relação. Porque se Cristo não for o mediador entre a nossa relação, possivelmente a nossa relação é uma relação inútil. Amém? Misericórdia? Então, irmãos, assim, não existe, não existirá e nunca existiu comunhão fora de Cristo. Não existiu, não existirá comunhão fora de Cristo. Por quê? Porque a comunhão, a sua origem é no Deus Trino. Quando falamos a respeito de comunhão, nós precisamos entender que a comunhão, ela tem sua origem em Cristo, no Espírito Santo e em Deus Pai. A comunhão se origina na relação, que é uma relação plenamente divina. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Uma relação que a Trindade se deleita nela. Na teologia vai falar um nome muito feio, que é epicorésia, que é a dança da Trindade. Então, quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles criam junto todas as coisas, eles criam e eles estão em um ambiente de plena comunhão. O Deus Trino, quando cria a humanidade, cria todo o cosmos, ele não cria porque lhe faltava alguma coisa, mas porque ele estava em uma relação onde eles transbordavam amor. Então a comunhão, ela nunca nasceu no coração de homens. A comunhão,
ela já existia na eternidade, porque o nosso Deus Trino, ele é eterno. Nosso Deus Trino, ele é eterno. Então esse ambiente de comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já desfrutavam. E aí quando ele cria o cosmos e cria Adão e Eva, o entendimento e o desejo, na verdade, do Deus que é Trino, ele deseja ter plena comunhão. O desejo desse Deus que é Trino é ter plena comunhão com a sua criação e com a coroa da sua criação, que no caso aqui nós temos Adão e Eva. A cabeça de raça que nós temos que é Adão. Só que aí a gente sabe que o pecado adentra e enferma toda a humanidade. E a gente é herdeiro, né, dessa doença que enfermou toda a humanidade e toda a carne. Agora existe separação entre Deus e os homens por conta do pecado. Está comigo? Amém. Como eu já te disse, a comunhão primeiro entre os irmãos precisa se originar primeiro na nossa comunhão com Cristo. Então faz todo sentido. Adão e Eva pecam, agora toda a humanidade, como eles são os cabeças de raça, toda a humanidade agora está biologicamente ferida, né? E nós nascemos pecadores e carecemos da graça de Jesus. Uma criança precisa se converter. Amém? Maria está lá dando aula para as crianças, ela está pregando o Evangelho. Eu falei, Maria, você pode começar a dar aula sobre Davi, você tem que terminar em Jesus. Você vai dar aula sobre Abraão, no final da aula você tem que terminar em Cristo. Por que, irmãos, terminar em Cristo? Porque Deus em Cristo reconcilia-se com o homem. Através de Cristo Jesus nós fomos reconciliados a essa comunhão. Amém? Amém. Você está comigo, irmãos?